A voz do intelecto é baixa, mas não descansa enquanto não é ouvida. Vladimir Putin, o presidente da Rússia, apresenta um conjunto de características e comportamentos que podem ser analisados através da psicanálise freudiana. A psicanálise de Freud, com seus conceitos sobre o inconsciente, os mecanismos de defesa e as dinâmicas de poder, oferece uma abordagem valiosa para entender a psicologia por trás da liderança de Putin, especialmente no contexto de suas decisões autoritárias e agressivas no cenário internacional. Esta análise tenta explorar os principais aspectos da psicologia de Putin e como essas dinâmicas psíquicas influenciam suas ações no palco político. O complexo de castração, segundo Freud, é um estágio fundamental do desenvolvimento psíquico. Ele ocorre quando a criança, geralmente entre os 3 e 6 anos, toma consciência da diferença entre os sexos e teme a perda dos órgãos genitais. Um temor que, para Freud, representa o medo inconsciente da perda de poder. Essa experiência, embora esteja ligada a um processo normal de desenvolvimento, pode gerar conflitos internos que moldam a identidade do indivíduo em estágios posteriores da vida. No caso de Putin, a fragilidade simbólica da Rússia após a queda da União Soviética pode ter tido um efeito profundo. Para muitos russos, o fim da União Soviética foi uma castração simbólica. A perda de um império, de uma superpotência global. Nesse contexto, Putin emerge como um restaurador, alguém que tenta recuperar a honra e o poder perdidos da Rússia. A obsessão pela restauração da grandeza da Rússia, como no caso da anexação da Crimeia, reflete uma tentativa de recuperar o poder perdido, semelhante a um ato de compensação pela perda simbólica do passado soviético. Para Freud, esse complexo também se manifesta na relação com figuras de autoridade, como o pai. Embora Putin tenha sido criado em um ambiente difícil, onde a figura paterna não desempenhou um papel diretamente visível, o Estado russo e a própria ideia de um líder forte funcionam como uma espécie de figura paterna simbólica. Putin, ao buscar restaurar a glória russa, pode estar tentando fazer frente a esse complexo de perda de autoridade, como se estivesse enfrentando uma castração da qual ele deseja se redimir, através de uma reconstrução do poder nacional. A projeção é um mecanismo de defesa descrito por Freud, onde os aspectos indesejados de um indivíduo são atribuídos a outras pessoas ou grupos. A projeção serve para evitar o confronto com aspectos internos que são difíceis de lidar, permitindo ao indivíduo se afastar de sua própria culpa ou conflito. Putin, por exemplo, frequentemente projeta sobre o Ocidente as ameaças que ele próprio sente dentro de si. Ele retrata os Estados Unidos e a União Europeia como inimigos externos que ameaçam a estabilidade e a soberania da Rússia. Esse discurso de vitimização permite que ele mantenha um controle interno, pois as dificuldades internas da Rússia, como corrupção, desigualdade social e dissidência política, podem ser mascaradas por uma ameaça externa. Ao projetar no Ocidente os medos e inseguranças da Rússia, Putin reforça a ideia de que sua liderança forte é necessária para proteger o país. Além disso, a projeção pode ser vista em sua constante vitimização diante da comunidade internacional. Ele apresenta a Rússia como uma nação injustiçada, uma vítima das potências ocidentais que tentam impor sua própria agenda sobre o país. Esse mecanismo de defesa permite que Putin justifique suas ações repressivas e agressivas, afastando a culpa de sua gestão. A regressão é um conceito psicanalítico central que descreve o retorno a um estágio anterior do desenvolvimento psíquico em momentos de estresse ou insegurança. Para Freud, isso pode envolver o retorno a comportamentos infantis ou a uma fase psíquica anterior, onde o indivíduo lhe sentia maior segurança ou controle. Putin parece regredir ao período da União Soviética em sua tentativa de restaurar o prestígio e o poder da Rússia. Ele constantemente idealiza o passado soviético, como se estivesse buscando uma proteção materna no retorno a um regime centralizado e autoritário. Esse retorno à mãe soviética não é apenas uma saudade do poder, mas uma tentativa de escapar das inseguranças contemporâneas que surgiram após a queda da URSS.
Putin vê, provavelmente, na União Soviética, uma era de estabilidade, de poder e de identidade para a Rússia. E sua liderança se baseia em um esforço de restaurar essa sensação de segurança. A regressão pode ser observada também em sua forma de governar. A centralização do poder, a repressão de qualquer forma de oposição e a promoção de uma imagem paternalista, onde ele é visto como o salvador da Rússia, refletem um desejo de retornar a um estado de controle absoluto, algo que remonta ao modelo soviético de governo. Esse impulso de retorno à infância política de sua nação está intimamente relacionado com a psique de Putin, que não parece ser capaz de lidar com a fragilidade do presente sem recorrer a uma reinterpretação do passado. O narcisismo, especialmente o narcisismo das pequenas diferenças, é um conceito fundamental na obra freudiana. Freud argumentava que os grupos humanos, quanto mais semelhantes forem, mais tenderão a acentuar suas pequenas diferenças, frequentemente usando-as como justificativa para hostilidade e conflito. Isso porque, inconscientemente, reconhecemos algo de nós mesmos no outro, e essa semelhança nos ameaça. No caso de Putin, o narcisismo das pequenas diferenças pode ser identificado na forma como ele trata as ex-repúblicas soviéticas, especialmente a Ucrânia. A Ucrânia é cultural, histórica e linguisticamente próxima da Rússia, o que faz com que sua aproximação com o Ocidente seja percebida não apenas como uma ameaça geopolítica, mas também como uma traição narcísica. A independência e a ocidentalização da Ucrânia funcionam no inconsciente coletivo russo e possivelmente no próprio inconsciente de Putin como uma ferida narcísica, algo muito semelhante, mas que escolhe outro caminho, outro ideal, outra identidade. Essa ameaça simbólica pode provocar reações intensas e violentas, como a invasão da Crimeia e a guerra no leste ucraniano. É como se Putin não pudesse tolerar que um espelho tão próximo decidisse se afastar da imagem que ele deseja projetar como identidade russa. Em vez de aceitar a diferença, ele busca aniquilá-la ou reintegrá-la, como uma forma de restaurar a imagem narcísica ferida. O narcisismo também se manifesta na forma como Putin se apresenta publicamente. A manutenção de sua imagem como líder viril, forte, invulnerável, desde fotos sem camisa cavalgando até suas demonstrações de controle absoluto, reflete um esforço para sustentar um ego idealizado que não admite fragilidade, dúvida ou oposição. É a encenação constante de uma identidade impenetrável, uma armadura narcísica que o protege de qualquer contato com sua própria vulnerabilidade. Em Freud, o inconsciente é o reservatório das pulsões reprimidas, dos desejos inaceitáveis e dos traumas não resolvidos. Ele exerce influência constante sobre o comportamento humano, mesmo que não tenhamos consciência disso. A repressão, por sua vez, é o processo pelo qual esses conteúdos são afastados da consciência para que o sujeito possa manter uma imagem coerente e aceitável de si mesmo. Putin parece viver sob a sombra de uma série de repressões simbólicas. Seu passado é envolto em silêncio, com muitos aspectos ainda nebulosos. Sua atuação na KGB, seus primeiros anos de carreira, suas relações familiares. Essa opacidade pode ser vista como uma forma de repressão simbólica. Manter fora da luz aquilo que poderia fragilizar sua imagem de poder. A repressão, nesse sentido, não é apenas pessoal, mas também política. O Estado russo sob Putin reprime sistematicamente a dissidência, a imprensa livre, os movimentos sociais e qualquer forma de contestação. O inconsciente coletivo da nação, cheio de traumas históricos, guerras, ditaduras, pobreza, colapsos econômicos, é constantemente reorganizado por narrativas estatais que evitam o confronto com a dor e com a verdade. É como se a Rússia, sob Putin, vivesse em um processo contínuo de recalcamento. A história é manipulada, os fatos são omitidos, e a verdade é constantemente redesenhada para sustentar um ego nacional idealizado. Freud descreveu a compulsão à repetição como a tendência do sujeito a repetir experiências dolorosas ou traumáticas, mesmo sem consciência disso. É como se o inconsciente, na tentativa de dominar ou elaborar um trauma, levasse o sujeito a reviver o sofrimento de maneira cíclica.
Putin parece preso a essa lógica. Sua repetição constante de estratégias autoritárias, mesmo diante de fracassos e impasses, revela uma estrutura psíquica que insiste na reatualização de traumas históricos. A Rússia, sob sua liderança, parece girar em círculos. Repressão, expansionismo, conflito com o Ocidente e um retorno simbólico à glória perdida. Essas repetições não são apenas políticas, mas profundamente psíquicas. A repetição é uma forma de evitar o luto, de evitar a aceitação da perda. Putin, ao repetir a lógica imperial soviética, está inconscientemente tentando impedir que a Rússia faça o luto de sua antiga grandeza. A compulsão à repetição também se revela na forma como ele lida com opositores. A repressão sistemática, os envenenamentos, os desaparecimentos, tudo isso reflete um padrão que se repete de forma quase ritualística. Em vez de buscar novas formas de lidar com a dissidência, ele repete os métodos antigos, como se estivesse preso em uma narrativa que não consegue abandonar. Um dos aspectos mais fascinantes da psicanálise é a noção de que o sujeito não é dono de si mesmo. Freud nos ensina que há forças inconscientes que determinam nossas escolhas, nossos desejos, nossos medos. No caso de Putin, sua trajetória de poder parece marcada por uma tentativa constante de dominar aquilo que não pode ser totalmente dominado. O desejo do outro, a história, o tempo, a memória. Essa luta contra o indomável o leva a instituir um regime que busca o controle total das narrativas, das fronteiras, das instituições, das subjetividades. Mas, paradoxalmente, quanto mais se busca o controle absoluto, mais o inconsciente insiste em escapar. Os protestos populares, as crises econômicas, os conflitos internacionais. Tudo isso são manifestações do real, no sentido lacaniano. Aquilo que escapa à simbolização, que insiste em se fazer presente mesmo quando reprimido. Putin, assim como qualquer sujeito, está sujeito ao retorno do recalcado. Ele pode tentar apagar, silenciar, reprimir, mas o que é reprimido retorna, frequentemente de forma distorcida e destrutiva. A guerra, a violência, o medo constante são sintomas desse retorno. São formas através das quais o inconsciente coletivo se manifesta, exigindo elaboração. A teoria do superego, desenvolvida por Freud, é central para entender como a moralidade, a culpa e o ideal do eu influenciam o comportamento humano. O superego é a instância psíquica que incorpora as normas, os valores e as exigências da cultura, funcionando como uma espécie de juiz interno que vigia e pune. No caso de Putin, é possível argumentar que o superego foi moldado por uma cultura marcada pelo autoritarismo, pela vigilância e pelo culto à força. Em vez de promover um senso ético universalista, esse superego parece operar como um instrumento de severidade e dominação. Ele exige do sujeito, no caso do líder, uma obediência absoluta a uma imagem idealizada de força, controle e invulnerabilidade. Qualquer sinal de fraqueza é punido, seja interna ou externamente. Putin, assim, não apenas reprime os outros, mas também a si mesmo. Sua persona pública é quase uma caricatura do líder superegóico, aquele que não hesita, que não se dobra, que não cede. Essa rigidez, no entanto, revela uma fragilidade profunda. Um sujeito que não pode permitir-se falhar é um sujeito aprisionado. E como Freud nos lembra, o superego não apenas exige, mas também castiga. Ele é muitas vezes mais cruel do que qualquer instância externa. O castigo, nesse caso, pode vir sob a forma de isolamento, de paranoia, de necessidade constante de reafirmação do poder. A solidão do poder absoluto é também o preço pago a um superego tirânico. A figura do outro é essencial na psicanálise lacaniana. O outro é aquele que detém o saber, o desejo, a lei. É com o outro que o sujeito se constitui. Putin parece, em muitos momentos, desejar ocupar esse lugar do outro absoluto. Aquele que sabe tudo, que controla tudo, que é o centro do mundo simbólico. Essa posição, no entanto, é insustentável. Ninguém pode ser o outro absoluto sem se alienar completamente. O desejo do outro
é sempre enigmático, e o sujeito que tenta encarná-lo acaba se tornando prisioneiro dele. Putin, ao buscar ser o outro para a Rússia, o único que sabe o que é melhor, o único que pode conduzir o destino do país, acaba se desumanizando. Ele deixa de ser sujeito e passa a ser função. Função de uma imagem, de uma narrativa, de um ideal. Essa alienação é visível na rigidez de sua figura pública, na repetição de discursos, na ausência de contradição. Não há espaço para o desejo próprio, apenas para o desejo do outro que ele tenta encarnar. Mas, como Lacan nos ensina, o desejo do outro é sempre um campo de impossibilidade. Ninguém pode satisfazê-lo plenamente, e tentar fazê-lo é caminhar para a destruição. A construção da verdade é, na psicanálise, um processo subjetivo, muitas vezes doloroso. Implica confronto com a castração, com o limite, com aquilo que não podemos ter ou ser. Putin, em sua política de manipulação da verdade, apagamento de fatos, reescrita da história, distorção de informações, parece rejeitar radicalmente essa dimensão da castração simbólica. Ele não tolera o limite, não admite o não. Quer impor uma verdade única que sustente seu poder e sua imagem. Mas a verdade, como o inconsciente, insiste. E quanto mais é negada, mais ela retorna. Nos sintomas sociais, nas contradições políticas, na resistência popular. Nesse sentido, a figura de Putin encarna uma tentativa trágica de escapar da condição humana, de nossa incompletude, de nossa falibilidade, de nossa finitude. Mas é justamente nessa aceitação do limite que a subjetividade se constitui de forma mais autêntica. Ao recusar essa condição, Putin não apenas se afasta de sua própria humanidade, mas também condena seu povo a viver sob o peso de um ideal impossível. A pulsão de morte, conceito freudiano fundamental, pode ser útil para entender a repetição de atos destrutivos no comportamento de figuras como Putin. A pulsão de morte não é apenas a tendência ao aniquilamento físico, mas também ao retorno a um estado de inércia, de repetição, de ausência de tensão psíquica. Quando não simbolizada, essa pulsão pode se manifestar em políticas de violência, repressão e destruição. No caso do regime de Putin, essa pulsão pode ser observada na insistência em práticas autoritárias, na repressão de qualquer forma de alteridade, na repetição de estratégias políticas baseadas no medo e na eliminação simbólica ou literal do outro. A manutenção do poder parece depender de um ciclo contínuo de destruição e reconstrução, em que o inimigo, interno ou externo, é sempre necessário para justificar a existência do sistema. Esse ciclo destrutivo impede a elaboração simbólica dos traumas coletivos e individuais. A Rússia, sob Putin, parece congelada em uma temporalidade onde o passado não passa, onde o trauma da queda soviética permanece não elaborado, sendo constantemente reencenado através de novas formas de dominação. A elaboração é um processo central na psicanálise. É o trabalho através do qual o sujeito dá sentido ao sofrimento, simboliza o trauma, encontra formas criativas de lidar com a castração e a perda. Um regime que impede esse processo produz sujeitos fragmentados, ansiosos, sem espaço para a construção de uma narrativa subjetiva consistente. A cultura do medo, instaurada por Putin, vigilância, punição, censura, atua diretamente contra esse processo. O medo impede o pensamento, paralisa o desejo, enclausura o sujeito em uma lógica de sobrevivência. Em vez de criar, o sujeito se adapta. Em vez de desejar, ele se cala. Essa dinâmica gera um tipo específico de subjetividade, o sujeito paranoico. A paranoia, na clínica, é uma tentativa de dar sentido a um mundo percebido como ameaçador, mas de forma rígida, persecutória. No plano político, ela se manifesta como teoria da conspiração, como desconfiança constante do outro, como necessidade de controle absoluto. Putin, nesse contexto, tanto produz quanto encarna essa subjetividade paranoica. Ele vê ameaças por todos os lados, mesmo onde não há. Esse excesso de vigilância, no entanto, é revelador de uma fragilidade psíquica profunda. O paranoico não confia nem em si mesmo, pois projeta no outro aquilo que não pode suportar em si.
Freud nos lembra que a paranoia muitas vezes está ligada à homossexualidade reprimida. Mas mais amplamente podemos entender isso como a rejeição de uma alteridade interna. O outro que ameaça é, na verdade, uma parte do próprio sujeito que foi rejeitada. O líder paranoico, ao eliminar seus opositores, está tentando eliminar aquilo que nele próprio é vivido como inaceitável. Nesse sentido, a repressão externa é sempre também uma repressão interna. O regime que persegue a diferença está, na verdade, em guerra com sua própria complexidade interna. A tentativa de construir uma identidade nacional unívoca, sem contradições, sem ambivalência, é uma tentativa de apagar o inconsciente. Mas, como sabemos, o inconsciente não se deixa apagar. Ele retorna disfarçado, sintomaticamente. O adoecimento psíquico coletivo, os altos índices de alcoolismo, as violências domésticas, os surtos de ansiedade social, tudo isso são expressões de uma subjetividade impedida de simbolizar, de elaborar, de desejar. A ideologia é, em muitos aspectos, um sintoma coletivo. Ela organiza a realidade de forma a encobrir o trauma, a falta, o vazio. A ideologia putinista, baseada em força, tradição, patriotismo, tenta preencher um vazio ontológico deixado pela dissolução do Império Soviético. Mas esse preenchimento é ilusório. O vazio, o buraco, é estrutural. A tentativa de cobri-lo com imagens grandiosas, com narrativas heróicas, apenas o torna mais presente. A insistência em uma identidade monolítica revela o medo da diferença, da multiplicidade, da contradição. Mas é justamente nessa diferença que o sujeito se constitui. A identidade, como nos mostra Lacan, não é uma essência, mas uma ficção necessária. E toda ficção tem rachaduras. O culto à personalidade é uma dessas ficções. Ele tenta fixar uma imagem do líder como perfeito, onipotente, eterno. Mas essa imagem sempre depende do olhar do outro. O líder que exige adoração constante é, na verdade, dependente da confirmação externa de sua existência. Ele precisa ser visto, aplaudido, temido. Isso o torna vulnerável. A vulnerabilidade, no entanto, é negada. Em seu lugar, instala-se a onipotência. Mas a onipotência é uma defesa contra a castração, contra o reconhecimento de que somos limitados, falíveis, temporários. A figura de Putin, nesse sentido, é uma defesa narcísica contra a angústia existencial. Ao analisar sua trajetória, vemos a repetição de estratégias defensivas: silenciamento, exclusão, dominação, repressão. Mas a defesa, como nos ensina a clínica, nunca é suficiente. O retorno do reprimido é inevitável. E quanto mais violenta a repressão, mais violento será esse retorno. O retorno do reprimido pode assumir diversas formas: crises econômicas, revoltas populares, rupturas institucionais, colapsos subjetivos. Quando um regime se sustenta pela negação da diferença e da alteridade, ele se torna estruturalmente instável. A estabilidade aparente é apenas uma fachada, sustentada pelo medo e pela repressão. Mas o medo é um afeto volátil e a repressão não elimina, apenas adia o conflito. O sujeito, seja individual ou coletivo, só pode se sustentar de forma duradoura se puder simbolizar a perda, elaborar a falta, aceitar a castração. Isso implica reconhecer que o outro é irredutível, que o mundo é contraditório, que o poder é sempre precário. O regime de Putin, ao negar essa dimensão trágica da existência, constrói uma fantasia de completude que, mais cedo ou mais tarde, se desfaz. Na clínica, vemos o quanto a tentativa de sustentar uma imagem idealizada de si mesmo pode levar ao colapso. O sujeito que não tolera ambivalência, que exige perfeição de si e dos outros, frequentemente mergulha em estados depressivos profundos quando essa imagem é ameaçada. O mesmo vale para os regimes políticos. Quando a imagem do líder infalível começa a ruir, quando as contradições se tornam visíveis, o colapso simbólico é iminente. Nesse momento, pode-se recorrer a medidas ainda mais extremas: guerras, perseguições, censura total. Mas essas medidas são sintomas, não soluções.
São tentativas desesperadas de manter a fantasia diante da emergência do real. E o real, como nos lembra Lacan, é aquilo que sempre retorna no mesmo lugar. Aquilo que não cessa de não se inscrever. O real do fracasso soviético, do trauma histórico, da perda de lugar no mundo, continua assombrando o imaginário russo. E o regime de Putin tenta, pela força, reorganizar esse imaginário. Mas a força não simboliza, ela impõe. E o que é imposto não é introjetado. Fica à margem do psiquismo, como um corpo estranho, pronto a provocar sintomas. A verdadeira soberania, nos termos da psicanálise, não é o poder absoluto, mas a capacidade de lidar com a falta. O sujeito soberano é aquele que não precisa eliminar o outro para existir. É aquele que reconhece que o desejo do outro não é uma ameaça, mas uma condição da própria subjetividade. Putin, ao tentar eliminar a alteridade, revela sua impotência frente ao desejo. Ele tenta capturar o desejo do povo, dirigi-lo, moldá-lo, mas o desejo é indomável. Ele escapa, se desloca, se reinventa, e toda tentativa de fixá-lo termina em violência. O analista, ao contrário, escuta o desejo. Ele não o dirige. Ele oferece um espaço de simbolização, de elaboração, de criação. A política, quando pensada psicanaliticamente, deveria se aproximar mais da escuta do que do comando. Deveria oferecer espaço para a multiplicidade de vozes, para a construção de novos significados, para o atravessamento do trauma. Na Rússia de Putin, esse espaço é fechado. O silêncio é imposto. E onde não há palavra, há ato. O sujeito impedido de falar age, muitas vezes de forma destrutiva. O ato é o grito do reprimido. É o sintoma de um sistema que não escuta. Podemos então pensar que o regime de Putin é uma grande cena clínica, onde o sintoma coletivo se manifesta de forma explícita. A repetição da violência, o culto à personalidade, a paranoia institucionalizada, tudo isso são formas de lidar com um trauma que permanece não simbolizado. Nesse sentido, a tarefa da crítica é também uma tarefa analítica. É preciso escutar esses sintomas, compreender sua lógica, nomear os afetos que os sustentam. Não se trata apenas de denunciar, mas de interpretar, de trazer à palavra aquilo que está agindo sem mediação. A crítica psicanalítica não pretende curar, mas abrir espaços de elaboração. Ela aposta na potência da linguagem, na força da simbolização, na capacidade do sujeito de reinventar sua própria narrativa. Mesmo nos contextos mais opressivos, o inconsciente resiste. Ele fala, mesmo que por vias tortas. E é essa fala que deve ser escutada, não apenas nos discursos oficiais, mas nos sussurros, nos sonhos, nas contradições. O sujeito político não é transparente. Ele é atravessado por fantasmas, por desejos inconscientes, por histórias esquecidas. Analisar um líder como Putin é, portanto, também analisar os fantasmas que ele encarna. Esses fantasmas são coletivos. Eles vêm da história, da cultura, da memória social. Eles são a matéria-prima da ideologia e só podem ser dissolvidos pela interpretação, pela criação de novos sentidos, pela abertura ao outro. A Rússia não é Putin, mas Putin é um sintoma da Rússia. Um sintoma que precisa ser escutado, não para ser reforçado, mas para que possa, talvez, ser transformado. Freud dizia que a repetição é uma tentativa fracassada de elaboração. Repetimos o trauma na esperança inconsciente de dominá-lo, de compreendê-lo, de transformá-lo. Mas sem a mediação da linguagem, essa repetição se torna compulsão, e a compulsão leva à destruição. A Rússia contemporânea parece repetir seus traumas sem conseguir simbolizá-los. A nostalgia imperial, o autoritarismo, a repressão da diferença. Tudo isso são formas de repetir sem elaborar. Putin encarna essa repetição. Ele é o representante de um desejo de retorno a uma ordem perdida, de restauração de uma grandeza ferida. Mas como todo retorno ao passado, esse movimento é ilusório. O passado não volta. E quanto mais se tenta recriá-lo pela força, mais ele se deforma, mais se torna caricatura de si mesmo. A psicanálise nos ensina que o luto é condição para a transformação.
É preciso aceitar a perda para que algo novo possa surgir. O regime de Putin, ao se recusar a fazer o luto da União Soviética, do Império Czarista, da posição geopolítica privilegiada, fica preso a fantasias de restauração que impedem o presente de se constituir. O presente, assim, é vivido como um entrelugar, nem o passado glorioso, nem um futuro possível. Apenas uma repetição estéril de gestos de força, de discursos triunfalistas, de gestos simbólicos vazios. O tempo histórico é congelado, como num trauma que se repete indefinidamente. Nesse cenário, o sujeito coletivo é infantilizado. Ele é tratado como incapaz de decidir, de desejar, de criar. O Estado assume a posição de pai severo, que pune, que protege, que tudo vê. Mas esse pai não é o pai simbólico. Aquele que garante a lei e a transmissão do desejo. É um pai real, imaginário, paranoico. Um pai que teme ser traído, que precisa controlar tudo, que não tolera a diferença. O problema, como diria Lacan, é que o pai real é sempre um impostor. Ele tenta ocupar um lugar que não lhe pertence, um lugar impossível, o lugar da completude, da autoridade absoluta, da verdade sem fissuras. E ao fazê-lo, revela sua própria fragilidade. A violência do pai real é a máscara de sua impotência. Putin é esse pai real. Seu poder se sustenta na fantasia de que pode tudo, sabe tudo, controla tudo. Mas a realidade escapa. O desejo do outro escapa. A história escapa. E o que resta é a repetição do mesmo. A estagnação, o sintoma. Uma saída seria reinstaurar a função simbólica. Reabrir o espaço da palavra, do debate, da diferença. Permitir que o desejo circule, que os afetos sejam elaborados, que o trauma seja nomeado. Mas isso exige uma travessia difícil, a travessia da castração. Exige aceitar que o poder é sempre limitado, que a verdade é sempre dividida, que o outro é sempre opaco. A democracia, nesse sentido, não é apenas um sistema político. É uma posição subjetiva. É o reconhecimento da alteridade, da falha, da incompletude. É uma ética do desejo, não uma técnica de governo. Talvez por isso seja tão difícil sustentá-la, porque ela exige o que há de mais difícil para o sujeito: renunciar à fantasia de onipotência, aceitar a perda, escutar o outro, e ainda assim desejar. Putin, ao recusar essa travessia, encarna a resistência do sujeito à castração. Mas como toda resistência, ela tem um custo. O empobrecimento do discurso, a repetição estéril, o sofrimento psíquico e social. Freud nos lembra que onde há recalcamento, há retorno do recalcado. Onde há silêncio, há sintoma. Onde há censura, há acting out. A Rússia de hoje é talvez o acting out de um sujeito ferido, que não consegue simbolizar sua dor. A tarefa da análise, individual ou coletiva, é criar as condições para que essa dor possa ser escutada, para que o sintoma possa se transformar em palavra, para que a repetição possa se tornar criação. Enquanto isso não acontece, seguimos assistindo ao retorno do mesmo. E como sempre, quem mais sofre são os corpos vulneráveis, os sujeitos silenciados, os desejos interditados. Mas o desejo, por definição, insiste. Ele resiste à repressão, escapa aos controles, reinventa caminhos e talvez um dia possa reencontrar sua voz. Conclusão final. A psicanálise freudiana revela uma visão mais complexa e multifacetada da psicologia de Vladimir Putin. Ao entender os mecanismos psíquicos que governam suas ações, como o complexo de castração, a projeção, a regressão, o narcisismo e a repressão, podemos perceber que ele não é apenas um líder político, mas também um indivíduo imerso em um conflito interno profundo, buscando poder, controle e validação como forma de compensar inseguranças e medos pessoais. Essas dinâmicas psíquicas não são apenas uma questão de análise política, mas também de compreensão da psique humana e das formas como os líderes podem se tornar, muitas vezes, prisioneiros de suas próprias emoções e impulsos inconscientes.